Olá, bem-vindo ao meu canal de astrologia tradicional. Eu sou Célio Barros e o assunto de hoje é astrologia horária. A astrologia horária é uma técnica oracular muito utilizada principalmente na Idade Média, onde era muito difícil as pessoas terem acesso a relógios, só reis, nobres e igreja, e isso fazia com que poucas pessoas tivessem o horário preciso de nascimento, considerando que precisão naquela época também era uma coisa bem questionável, considerando a diferença tecnológica entre os relógios daquela época e os de hoje. A astrologia horária, por ser uma técnica oracular, ela vai responder uma única exclusiva pergunta, sendo essa pergunta obrigatoriamente a angústia principal do cliente. É recomendável que o cliente tenha já essa angústia, digamos, maturando dentro de si por pelo menos uns 3 dias, para que você tenha certeza que essa pergunta não seja feita só num lapso de ansiedade ou de impaciência, qualquer coisa desse tipo. Daí, o mapa horário ele vai responder exclusivamente o desfecho que gera essa ansiedade. Só que é muito importante lembrar que não pode ser uma ansiedade especulativa. Muita gente às vezes chega falando, então se é assim, o que será que vai acontecer se eu tomar tal decisão ou alguma coisa assim, só no ramo das hipóteses. A astrologia horária não funciona desse jeito e eu evito pegar a maioria dos mapas porque tem muita gente que, como falo em todos os outros vídeos anteriores, gente que acha que eu sou um guru, que eu vou ter todas as respostas do destino das pessoas, não funciona assim. A horária seria o que mais chega perto disso, só que ainda assim ela vai te responder apenas o desfecho de uma coisa cuja sorte já esteja lançada. Então, para usar uma metáfora melhor com base num exemplo que eu já dei num vídeo anterior, se eu pegar isso aqui e jogar para cima, eu sei que ele vai cair. Só que assim, qual é a diferença da astrologia horária? Eu vou querer entender exatamente qual é o contexto, qual é o objeto, qual é o peso, qual é a força que eu joguei para cima e com isso, usando a técnica da astrologia horária, que seria, com base nessa metáfora, ter uma noção da velocidade da gravidade, resistência do ar, vento, todas as interferências do contexto, eu vou saber quanto tempo demora para cair e onde vai cair conforme a maneira que eu vou jogar. Tanto que eu joguei de uma forma meio desajeitada e tive um pouco mais de dificuldade de segurar aqui. É a mesma coisa com uma previsão de astrologia horária. Se você faz a pergunta, digamos, de uma forma desajeitada, ou seja, o contexto não foi explicado de uma maneira clara, o assunto não foi explicado de uma maneira completa, o astrólogo dificilmente vai conseguir te dar uma resposta à altura, porque ele vai entender a coisa de uma forma errada, deturpada, e óbvio, o mapa às vezes pode até ter um desfecho completamente de indução ao erro por conta disso. Então é muito difícil que eu aceite uma pergunta horária, maioria das vezes por conta do fato dos clientes não terem a ideia muito clara ou o contexto muito claro. Um exemplo aqui bem interessante. A pessoa chega para mim e, ela pergunta, você é rico? Isso parece uma pergunta objetiva. Não, não é uma pergunta objetiva. Ou pergunta, eu vou casar? Parece uma pergunta objetiva. Também não é uma pergunta objetiva, nem um pouco. Agora, um exemplo de pergunta objetiva que eu poderia eventualmente aceitar. Estou planejando fazer uma viagem, vou sair semana que vem, na quarta-feira, volto na outra semana, estou com medo de ter algum acidente durante essa viagem. Existe o risco de eu me acidentar? Ok, esse é um tipo de pergunta que eu posso vir a aceitar. Agora, é fundamental entender o contexto. Se a pessoa chega e fala, vou fazer essa viagem passando por algumas zonas de guerra, sem um colete à prova de bala, sozinho, com risco de sequestro por forças terroristas. Desculpa, mas nem precisa fazer uma pergunta para astrologia horária. Se a pessoa está se expondo a um risco desse tamanho, é meio que óbvio que vai acontecer alguma coisa. Na verdade, seria estranho se não acontecesse. Agora, se você faz uma pergunta, por exemplo, vou fazer uma viagem de férias durante 2 semanas, viajo no mês que vem e quero saber se a viagem vai ser ok, se a gente vai conseguir se divertir ou se eu tenho que me preparar para alguns contratempos. Mas sei que eu estou indo para um lugar seguro, o hotel eu já peguei todas as referências. Então, basicamente é assim. Se você entende que o contexto tem um certo tipo de controle contra surpresas, no sentido de que você está munido de todas as informações referentes ao contexto, aí fica fácil ver se existe alguma outra coisa que pode eventualmente acontecer, ou para melhorar, para piorar, ou para deixar simplesmente o assunto neutro.
Então, se eu pegar um exemplo com base nesse exemplo ainda da viagem, você consegue indicar se de repente a pessoa vai ter problema com líquidos, umidades, chuva ou enchentes. Se a pessoa está indo para se divertir, de repente numa estação de esqui, ela quer saber se vai conseguir nevar ou se vai ter que se distrair com alguma outra coisa, porque de repente vai lá no esqui, mas não está nevando o suficiente. Esse é até um exemplo que eu vou colocar num vídeo mais para frente. Então é isso. A astrologia horária, assim como todas as outras técnicas da astrologia, não é nada mágica. Ela só te dá uma visão mais definida de um quadro que existe à frente que você não conseguiria enxergar sem a astrologia. É como se fosse um telescópio, uma luneta. Você dá um zoom e consegue ver alguns detalhes, alguns contornos do que está lá à frente, de uma forma que sem essa luneta você não conseguiria enxergar a olho nu. Só isso. Espero ter explicado de uma forma que tenha sido fácil de entender. Se curtiu, já deixa seu joinha, aproveite e se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com os amigos, é muito importante para dar força para o canal. E sim, seja participativo. Escreva comentários, sugestões, perguntas. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link para o meu site está na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.